Oi, pessoal. Bora mergulhar numa história que, olha, muita gente conhece, mas talvez não por esse ângulo, né? A gente vai falar de Ruth, a Moabita. Só que vamos, assim, deixar um pouco de lado aquela famosa lealdade para buscar algo mais, cósmico na jornada dela. E para essa investigação, a gente vai usar como guia uma perspectiva bem específica da Cabala, tá? Baseada nos ensinamentos e interpretações de Moré André Clem Rosa. A ideia é olhar para Ruth não só como personagem histórica, mas quase como um mapa para a redenção, sabe? Ligado à própria estrutura do universo. E o ponto de partida é uma conexão surpreendente. O nome dela, Ruth, e uma sefirá chamada Malhut. Vamos desembrulhar isso. Exato. Essa semelhança no som, né, já acende uma luz. Dentro da palavra Malhut, que a gente traduz como reino, ecoa o nome Ruth. E Malhut não é uma sefirá qualquer na Cabala. Ela representa o estágio final da manifestação divina no mundo. É o receptáculo, digamos assim. Interessante isso, a conexão pelo som. Mas e a origem dela? Moab. Geralmente Moab não tem uma fama muito boa nos textos, né? Como essa interpretação lida com isso? Pois é, você tem razão. Nessa visão cabalística que estamos explorando, Moab é associado às clipot. Pensem nas clipotes como cascas mesmo, ou barreiras espirituais que escondem ou até distorcem a santidade, a Kedushá. A tradição relaciona a origem de Moab a uma energia que surgiu fora desse âmbito da santidade primordial. Mas o ponto-chave aqui é: Ruth, vindo de Moab, não é vista como a casca em si, sabe? Mas como uma centelha divina preciosa que ficou presa ali dentro. Uma alma elevada que precisava ser resgatada, trazida de volta. Nossa, que reviravolta. Quer dizer, então a jornada dela é um tipo de resgate dessa centelha. E como as ações dela na história mostram isso? Aquela imagem dela catando espigas no campo, por exemplo. Exatamente. As ações dela são o reflexo visível desse processo todo. A humildade de Ruth é fundamental. Lembra que Malhut é o receptáculo. Para poder receber a plenitude da luz divina, ela precisa se esvaziar, se anular. Por isso, às vezes é chamada de a pobre. E o ato de Ruth catar as espigas que sobravam, o leket, ganha um significado profundo na cabala luriânica. Simboliza a missão de recolher as nitzozot. Mitzuzot. As centelhas sagradas. Isso. As centelhas sagradas que se espalharam e caíram justamente entre essas cascas, as clipotes. É um trabalho espiritual espelhado num ato físico de humildade e recolhimento. Muito bonito, né? Puxa, faz muito sentido conectar a humildade dela com essa função de receptáculo e a coleta das centelhas. Mas ela não faz isso sozinha, certo? Essa necessidade de elevação, de união, isso nos leva naturalmente ao papel de Boaz, imagino. Como ele entra nessa equação cósmica? Boaz é a outra peça crucial. Com certeza. Ele personifica outra sefirá e é Sod, o fundamento. E é Sod está ligado à energia masculina, à capacidade de canalizar a luz divina e transmiti-la para Malhut. A união deles, então, não é só um casamento, é vista como um zivug kadosh, uma união sagrada. Um zivug kadosh. Uma união sagrada. Sim, que representa misticamente a junção do masculino e feminino divinos para retificar e elevar Malhut. Boaz, sendo um tzadik, um justo, ele tem a sensibilidade espiritual para reconhecer a santidade escondida em Ruth, entende? Mesmo vindo ela de Moab. E através dessa união, ele ajuda a elevar essa centelha. Ou seja, Malhut, do seu estado de exílio. Quer dizer, Boaz é mais que um bom partido. Ele tem uma função essencial na retificação de Malhut que Ruth representa. E a linhagem que surge disso, Obed, Jessé e finalmente o rei Davi, é a consequência direta, o resultado dessa união cósmica. Isso mesmo, é a consequência direta. Obed não é apenas o filho deles, ele é o elo que conecta essa centelha redimida, Ruth, Malhut já em processo de elevação, com a futura realeza, e Davi. Bom, Davi é a própria Malhut manifestada em sua glória aqui na terra, o rei ungido.
A interpretação sugere que a alma grandiosa de Davi precisava de um vaso, um receptáculo perfeitamente purificado, sabe? E esse vaso foi construído justamente pelo processo de Ruth. Ela não é só uma ancestral do Machia, do Messias. Ela é o princípio de Malhut se preparando, se purificando, para se tornar o trono da realeza divina. Incrível. Realmente incrível. Então, resumindo essa visão, né, baseada nos ensinamentos do Moray André Clem Rosa, a história de Ruth é a história da própria Sefirá de Malhut, sua jornada desde estar oculta nas cascas até a sua retificação e preparação para a realeza. O segredo estava no nome o tempo todo, Malhut. Exato. E o fascinante é ver como uma narrativa que parece simples, né, sobre lealdade, bondade, pertencimento, pode carregar camadas tão profundas sobre a dinâmica do universo, as Sefirot, e a jornada da alma buscando sua correção, seu tikkun. Fica a reflexão, então. Se Ruth representa essa jornada de recolher centelhas e preparar um lugar para a luz divina, onde será que estão as nossas próprias centelhas para recolher no nosso dia a dia? A história dela sugere que toda a jornada, por mais humilde que pareça, pode ser parte de um processo de retificação, preparando o nosso próprio ser para receber mais luz. Algo para a gente pensar, né? Inspirado por Ruth e sua conexão com Malhut.